Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Na Mesa com Dave Pimentel. Estamos aqui nessa temporada em Orlando, novamente, na Adega Gaúcha, que nos cedeu esse local para a gente estar apresentando essa nova etapa do programa. E hoje estou com um convidado aqui muito, mais do que especial, é claro que vai estar trazendo muita informação para a gente, da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Estou aqui com o embaixador João Lucas e cônsul-geral em Orlando. Olá, bom Seja dia. bem-vindo. Prazer estar aqui com você, David, te conhecer. Nós estávamos conversando um pouco antes aqui da abertura, né? Comparando um pouco a região de Atlanta com a região de Orlando, realmente tem muitas convergências entre as duas regiões. Exatamente, olha só para você ver, uma grande curiosidade nossa, é claro que na maioria das vezes, sempre quando a gente tem um bate-papo com um cônsul, com um embaixador, é diferente porque vem as perguntas, né? Sempre sobre a comunidade. Mas hoje eu gostaria de começar diferente, porque é uma grande curiosidade minha e eu acredito que é uma curiosidade também dos nossos telespectadores, que é como ser um embaixador, como ser um cônsul, como que veio essa visão, ou então assim, como que começou isso na sua vida? Só para entender, porque primeiro eu quero conhecer quem é o embaixador, depois a gente vai entrar nessa área de atuação sua aqui nos Estados Unidos. Bom, para ser cônsul, você precisa ser da carreira diplomática, né? Exato. É um cargo privativo, por lei, da carreira diplomática. Então, no meu caso, eu tenho 32 anos de carreira, né? Eu entrei lá atrás, em 92, por concurso público, né? Aí fui trilhando os vários degraus e consegui, finalmente, né? Depois de muito tempo, a promoção ao cargo de embaixador. E logo depois eu fui designado pelo presidente para assumir aqui em Orlando. Ou seja, em maio do ano passado eu fui designado e assumi em julho. Eu tenho aqui pouco mais de 1 ano e meio. Olha só, é interessante que você assumiu aqui uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos, se não for a maior. Qual que é a maior hoje, atualmente? É Orlando ou Boston? Olha, em termos de estado, hoje a Flórida concentra o maior número de brasileiros. Sim. Né? Mas quando você pega a região metropolitana, ainda é Boston, né? A grande Boston, seguido de, vamos dizer, Nova York, Nova Jersey e depois Miami. Nós estamos aí em 4º lugar, mas eu acredito e tenho conversado com os meus colegas, né? Aqui, essa região da Flórida Central é a região que cresce mais rápido. Então, eu estimo que em 2, 3, 5 anos no máximo, haverá mais brasileiros aqui, por exemplo, do que residindo na região de Miami. Não sei se a gente chega no mesmo patamar de Boston, no mesmo patamar de Nova York, né? Mas a gente, em pouco tempo, acredito que pode realmente ultrapassar Miami e ser a maior comunidade brasileira na Flórida. Embaixador, eu vejo que a maioria dos brasileiros, muitos estão migrando para a Flórida. Esse dado, hoje atualmente a gente tem mais ou menos qual é a porcentagem, qual é a quantidade de brasileiros nós temos somente no estado da Flórida? Pois essa é uma questão tem dados complexa, do né? Consulado? Dependendo de quem você pergunta, vai ter uma resposta diferente. O censo americano estima que seriam 180 mil brasileiros na Flórida. Nós acreditamos que é um dado subestimado, né? O Itamaraty fala em 400 mil brasileiros residindo na Flórida. A gente chega a esse dado com base, né, nos registros de eleitoral que nós temos, no número de serviços consulares que a gente presta, né? Às vezes também, dependendo do consulado, né, tem a carteira consular, também o número de brasileiros, né, que tem carteira consular. Então, levando todos esses dados, o Itamaraty estima que na Flórida seríamos 400 mil brasileiros. Algumas empresas brasileiras aqui que trabalham com a comunidade têm números maiores, né? Falam em 750 mil ou até 800 mil morando aqui na Flórida. Mas eu acredito que a verdade está no meio, né? Sim. Não somos 180 mil, mas eu duvido que sejamos aí 800 mil. É mais para 400, né? Mas com um crescimento muito rápido. Do ano passado para esse ano, a gente estima que houve um crescimento de 10%. E a gente diz isso com base, aí sim, em dados sólidos. Dos registros de crianças que falam português nas escolas aqui do condado de Orange. Houve um aumento de 22 para 23 de 10% de crianças que falam português registradas aqui no condado da Flórida. Sim, hoje, atualmente, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros que está vindo para a Flórida,
a gente trabalha com dados. Eu vejo que, como esse é um programa que é onde a gente mostra para o empreendedor, seja ele que está no Brasil ou está nos Estados Unidos, para entender como que funciona o empreendedorismo nos Estados Unidos, mas principalmente buscar pessoas corretas, honestas, que possam auxiliá-las para o caminho melhor. E hoje a gente está aqui com o senhor tentando entender também a parte diplomática do Brasil relacionada aos brasileiros nos Estados Unidos. Eu gostaria muito de entender como que o Brasil, e principalmente o consulado geral brasileiro aqui em Orlando, ele vê esse relacionamento do empreendedor brasileiro que está vindo agora, saindo do Brasil, que está dolarizando o seu real, né, colocando em dólar os seus investimentos agora aqui nos Estados Unidos. Isso aí é tratado pelo Brasil com, tipo assim, uma expectativa de investimento fora que vai retornar para o Brasil ou somente uma saída? Eu gostaria de entender isso aos olhos diplomáticos do Brasil. O governo brasileiro, claro, a gente não estimula a imigração. Exato. Né? É uma decisão pessoal de cada um. E faz Agora, todo sentido. Sim, o governo apoia o empresário brasileiro que quer investir no exterior, quer internacionalizar o seu negócio. Há várias linhas e programas do governo federal, né, que apoia esse empresário que quer abrir uma filial, uma subsidiária, né, ou uma nova empresa no exterior, independentemente do tamanho. O Sebrae, né, oferece assessoria. A Apex, que é a agência de exportação e investimento, também fornece assessoria. Se é um investimento mais voltoso, o BNDES consegue também apoiar essa iniciativa, além do próprio Ministério de Relações Exteriores, né, do qual o consulado faz parte, e o Ministério do Desenvolvimento. Né? Então, todos esses órgãos têm programas, têm facilidades para apoiar o empresário brasileiro que quer instalar um negócio no exterior. Né? Vamos dizer, a justificativa é que, né, o negócio, né, uma vez instalado no exterior, vai também voltar o benefício para o Brasil. Até mesmo que o brasileiro sempre vai ser brasileiro. Vamos dizer, aquele negócio vai importar algum produto, né, vai depois repatriar algum lucro e vai manter uma relação comercial e financeira dinâmica com o Brasil. Isso é muito importante. A gente vê que hoje está tendo muito essa migração aqui para os Estados Unidos, principalmente do empreendedor brasileiro. Está migrando seu dinheiro, fazendo investimentos. E é importante também entender que o Brasil ele recebe isso de bons olhos e, é claro, está aí também para ajudar, né? E é por isso que existe o consulado. E, é claro, esse trabalho que vocês fazem, que é apoiar o brasileiro e trazer o quê? Ter uma mão, né? Uma mão de ajuda para ter uma boa recepção aqui fora. O que nós concretamente podemos fazer no consulado, né? Consulado de Orlando, consulado em Houston, né? É que nós conhecemos o terreno. Né? Nós estamos aqui, conhecemos o mercado local, conhecemos as oportunidades de negócio, de importação, de exportação, de investimento e temos canais de diálogo com as autoridades locais. Então, nós podemos, vamos dizer, facilitar um contato do empresário brasileiro com uma autoridade local que oferece algum benefício para o investidor, né? Por exemplo, aqui os condados da região da Flórida Central, todos eles têm programas de incubadores de negócio. Então, se uma empresa, onde quer que seja, pode ser do estado de Ohio ou do estado de São Paulo, que queira vir para essa região, ela pode se qualificar para um apoio, né, local desse programa de incubadores de negócio. Mas não é só isso, né? Dependendo da área de investimento ou do valor de investimento, o próprio estado da Flórida tem programas de apoio. O Select Florida, que é um órgão do governo estadual, também pode intervir e pode apoiar esse investimento, né? Então, é importante, né, se um brasileiro pensa de fato em investir aqui, fazer o dever de casa lá no Brasil, sem dúvida, mas também conhecer a situação local, né? Pode ser que essa região da Flórida não seja o melhor local para investimento. Pode ser que seja o norte da Flórida ou um outro estado dos Estados Unidos, né? Isso tudo tem que ser muito bem avaliado, né? E, em última instância, né, dependendo do valor do investimento, até, né, fazer uma visita em loco para conhecer, né, as oportunidades reais. E como esse investidor ele
tem acesso a essa informação? Ele liga para um consulado, ele busca um contato no Brasil. Qual é o melhor caminho para ter acesso a essa informação que a Embaixada Brasileira tem aqui nos Estados Unidos? Tem sempre... Bom, né, o caminho, vamos dizer, via consultorias particulares, privadas, né? E há empresas muito competentes nesse ramo. O consulado, né, se especializa em apoiar o pequeno e o médio empresário. Né? O grande empresário geralmente não precisa tanto do consulado. Né? Então, o pequeno e médio empresário que tem interesse em internacionalizar a sua empresa, ele pode nos procurar. Aqui em Orlando, nós ainda não temos um setor dedicado de promoção comercial e de investimentos. Então, alguns serviços a gente consegue prestar, mas os que a gente não presta aqui, a gente refere essa pessoa, esse empresário, para o consulado de Miami, que é um consulado mais antigo, né, mais consolidado do que a gente, e ele sim tem um setor de promoção comercial e de investimento dedicado, com funcionários que já conhecem toda a região, né, que são profissionais capacitados e experientes que podem também prestar essas informações. Eu vejo que acontece muito aqui, principalmente com alguns empreendedores brasileiros que estão vindo, que estão querendo migrar, fazer algum investimento nos Estados Unidos, às vezes buscam, né, consultorias às vezes erradas, e tem tomado um prejuízo. Atualmente, foi mês passado, 2 meses atrás, eu estava conversando com um grande advogado aqui da região, ele falando que tem vários processos, inclusive de brasileiro, que às vezes vai dar uma consultoria, mas aquilo acaba voltando a um caminho errado, e esse brasileiro que está no Brasil, que veio aportar seu dinheiro para os Estados Unidos, acabou tomando um prejuízo por causa desse outro brasileiro que recebeu esse investimento e não deu certo. Então, por exemplo, ele entra dá entrada nas leis americanas para tentar receber de volta aquele prejuízo que ele teve, mas relacionado também às leis brasileiras, pelo fato de estar fora, sendo brasileiro com brasileiro, isso tem alguma porta que pode ser aberta de uma forma legal para trabalhar junto com o consulado brasileiro para reportar isso sobre essas fraudes que está acontecendo? Se o incidente ocorre nos Estados Unidos, aí a competência é americana. Totalmente. Né? Pode ser, vamos dizer, estadual, federal ou municipal, mas a competência é das cortes locais. Mas o dinheiro ele saiu do Brasil, por exemplo, foi um investimento que saiu ali. Sim, mas se o serviço for contratado aqui, né, nos Estados Unidos, então a jurisdição é local. Se o serviço é contratado no Brasil, né, aí a jurisdição é brasileira. Então se a pessoa contrata um consultor brasileiro ainda no Brasil, aí a questão vai ser então, digamos assim, se eu faço um contrato no Brasil para fazer um investimento nos Estados Unidos, então aqui eu tenho um aporte diferente de segurança, porque foi feito no Brasil. O que prevalece vamos dizer, a jurisdição de onde foi assinado o contrato, onde foi prestado o serviço, né? O recurso, se vem do exterior ou se já está nos Estados Unidos, isso é secundário para essa questão jurídica, né? Agora, você falou, de fato, é uma questão importante, né? E a gente recomenda sempre fazer uma boa pesquisa, né? Não só depender de quem indica, mas meu amigo indicou, mas eu tenho um conhecido que sugeriu, né? Fazer aquela diligência, né, real, ou seja, apuração e pesquisa, que faria também no Brasil, né? Uma coisa que acontece muito, acontece desde com o turista até do grande investidor, é que acaba confiando demais, vamos dizer assim, naquela percepção dos Estados Unidos, que é onde tudo funciona, a justiça é rápida, as pessoas são honestas. Acho que tanto o investidor quanto o turista, quanto o residente precisa estar sempre alerta. Né? Claro. E, sobretudo, quando o dinheiro está em jogo, né, o próprio dinheiro, o investimento, precisa fazer aquela diligência, né, bastante criteriosa. Que é muito importante, exatamente. Eu vejo isso e a gente tem que... É muito importante focar no caminho certo para está aportando seu dinheiro, está fazendo investimentos. A gente vê vários cenários, inclusive também daqueles que estão aqui, né? Hoje o brasileiro, eu vejo muitos brasileiros fazendo muito diferente, enviando dinheiro para o Brasil, né? Aportando seu dinheiro no Brasil. Às vezes tem situações que são adversas,
Mas o brasileiro aqui em Orlando, nessa comunidade que está crescendo muito, como tem sido o desenvolvimento do consulado brasileiro de Orlando com essa comunidade brasileira? Porque eu acho que aqui é novidade total. Acredito que o consulado mais ativo, eu imagino, dos Estados Unidos, eu acho que deve estar sendo aqui, né? Porque aqui tem muita coisa acontecendo. Bom, nós somos um consulado novo, né? O consulado em si foi criado há coisa de 2 anos. E está todo vapor. E mais ou menos 1 ano atrás a gente foi elevado para consulado geral, né? A gente era um vice-consulado subordinado a Miami, só cobria a cidade de Orlando. E hoje a gente é um consulado geral, como todos os outros consulados aqui nos Estados Unidos, e cobre, né, de Tampa até Tallahassee, passando, claro, por Orlando, né? Nós ainda temos uma estrutura parecida com a estrutura que nós tínhamos quando, né, fomos criados, então uma estrutura um pouco menor, né? Tanto é que nós não temos ainda um setor, né, de promoção comercial, como eu falei, um setor de cooperação educacional, como outros consulados têm. Agora, em termos de serviços consulares, nós temos crescido realmente muitíssimo, né? Desde a nossa abertura, crescimento de mais de 700%, né? É claro, né, no início a gente sequer prestava todos os serviços consulares. Passaporte, por exemplo, levou uns 3, 4 meses para a gente começar a fazer, né? Mas hoje a gente está ali entre o 3º e 4º maior consulado do Brasil nos Estados Unidos, em termos de volume de trabalho, entre os 10 maiores do mundo, com certeza, né? E dependendo do mês a gente passa até passa até Miami, em termos de emissão de passaporte, por exemplo, né? Sim. Então a gente está realmente com um crescimento muito grande, né? Isso às vezes leva a alguns gargalos, né? Nós temos, dependendo da época do ano, um tempo assim de espera para o agendamento da visita, né? 20 dias, 3 semanas, né? Mas uma vez que a pessoa, né, faz o agendamento, normalmente a gente consegue expedir os documentos, né, na mesma visita, né? Dependendo, às vezes 1 ou 2 ou 3 documentos, mas a gente consegue fazer na mesma visita. Então a gente está vendo esse aumento realmente do volume aqui de trabalho no consulado, né? A gente até pede compreensão para o público, às vezes realmente a espera pode ser um pouco grande, mas é por isso, né? A comunidade está crescendo e nós estamos tentando adequar os nossos meios para atingir esses fins, né? Mas às vezes leva um tempinho. Quais são os serviços hoje que... O serviço básico que nós fazemos, né, são serviços consulares, né, emissão de passaporte para os brasileiros, vistos para o estrangeiro, atestados de vida, né, morte, infelizmente, de óbito, as certidões de nascimento, o alistamento militar passa por nós, né? Então, essa série de atos notariais, né, que a pessoa precisa, se ainda tem, e a maioria dos brasileiros aqui ainda tem uma relação forte com o Brasil, né? Tem familiares, tem negócios, né? Então precisam desses documentos para manter a sua vida no Brasil em ordem, né? Então essa é a tarefa básica aí do consulado. A gente também tem um trabalho importante de assistência ao brasileiro, né? Com o aumento da comunidade, nós também estamos vendo, né, situações de vulnerabilidade. Então, toda semana, todo mês, nós temos situações de brasileiros que perdem o emprego, né? Perdem a moradia, estão com alguma situação de saúde e não sabem para onde obter ajuda. Eles podem vir ao consulado que nós prestamos essa ajuda, né? Nós temos parceiros na comunidade, igrejas, organizações sociais, que também nós trabalhamos junto com elas, né? E, em última instância, essa pessoa não tem como se manter aqui, a gente ajuda essa pessoa a voltar para o Brasil, né? Então, esse é um trabalho muito relevante que a gente faz e que a gente também tem sentido um aumento grande. E é importante que o brasileiro que está nos assistindo aqui saiba, nós também temos um apoio psicossocial. Então, o brasileiro que está passando por uma dificuldade, né, pode entrar em contato com a gente. Nós temos uma psicóloga que está ali disponível para discutir, conversar. E ela recentemente abriu um grupo de apoio a mulheres, especificamente, para tratar dessa questão, né, que é muito recorrente, infelizmente, a questão da violência doméstica, né? Questões assim que são muito sensíveis. E também o apoio jurídico. Nós temos também uma advogada que presta apoio aqui ao consulado. Então, questões específicas, dúvidas que surgem, desde questão, por exemplo, de divórcio
ou de imigração, né? A gente pode ajudar para o primeiro contato, né? Claro, a gente não vai defender essa pessoa nas cortes, mas pode ajudar a esclarecer uma dúvida, né? Claro. Então são serviços assim, que a gente presta para a comunidade. A maior parte dos serviços são gratuitos, né? Os serviços, exceto, claro, passaporte tem um custo, né? Mas, por exemplo, certidão de nascimento é gratuito, alistamento militar é gratuito, e esses serviços psicossocial e jurídico também são gratuitos. Por incrível que pareça, eu vejo aqui brasileiros que estão aqui há muito tempo, eles deixam seu passaporte vencer. Eu conheço muitos brasileiros que têm seu passaporte vencido e não entendem o quanto é importante estar com seu passaporte em dia. Explica um pouco quais são as situações que um brasileiro fora do seu país, com seu passaporte vencido, quais são os problemas que pode acarretar ele. Olha só, é uma pergunta que parece ser simples, mas muitos brasileiros estão com o passaporte vencido, os filhos não estão registrados, não têm certidão de nascimento, casamentos não estão sendo legalizados no Brasil. Quais são essas importâncias? Pois é, o passaporte é o nosso documento básico quando a gente vive no exterior. Né? Então é fundamental realmente manter esse documento atualizado. As autoridades locais, desde quando você for abrir uma conta num banco, né, ou eventualmente for parado, né, por um guarda de trânsito, né, eles podem pedir o seu passaporte, né, vendo que você não é um residente local e não é um cidadão americano, né? Eu não recomendo que todo mundo ande com passaporte o tempo todo, né? Mas é importante que esse passaporte esteja num lugar seguro e atualizado para, se necessário, né, a pessoa pode ir lá e pegar esse passaporte e apresentar para a autoridade, né? E claro, né, se há alguma emergência no Brasil, é importantíssimo que esse passaporte esteja válido, porque nem sempre é possível renovar um passaporte, né, rapidamente. Nós fazemos o possível em caso de emergência. Geralmente a gente consegue, mas nem sempre, né? Acontece também que muita gente fala, não, mas eu posso entrar no Brasil com a minha identidade. Isso não é bem verdade. Assim, as empresas aéreas não vão deixar o brasileiro embarcar se ele não tem um passaporte válido. Lá na fronteira, né, o agente da Polícia Federal pode até aceitar, em última instância, com muita boa vontade, a RG, né? Mas ele também pode denegar e dizer, não, senhor, o senhor está vindo de um país que não é fronteiriço com o Brasil, então não pode entrar aqui só com a RG, tem que ter passaporte. Então, é importantíssimo manter os documentos sempre atualizados. E o mesmo vale para, né, certidão de nascimento, de casamento, né, porque, né, todos os atos sucessórios, né, heranças, né, testamento, tudo isso acontece, né, na nossa vida e é sempre assim, uma coisa a menos que a gente precisa resolver, né, nesses momentos muito difíceis da vida. Uma pergunta bem pertinente agora para o senhor. Um casal de brasileiros vem cá, tem um filho americano. Então ele foi lá, registrou a criança aqui nos Estados Unidos, só que eles não registraram a criança no consulado brasileiro, na embaixada brasileira, como brasileiro. Só que, de repente, acontece alguma coisa, esse casal tem uma ordem de deportação e é deportado. O que acontece nesse momento? Como que o Brasil, o consulado brasileiro pode atuar nesse momento de dificuldade desses pais que são brasileiros, mas os seus filhos ou filho não foram registrados? Bom, primeiro que qualquer brasileiro, né, que esteja detido pelas autoridades migratórias americanas tem direito a contactar o seu consulado. Sim. Muita gente não sabe disso, então não usufrui disso. Não pede, vamos dizer, para as autoridades, né, migratórias, né, eu quero falar com o consulado, eu quero falar com, né, um advogado. Então, primeiro é saber que é possível, né, se a pessoa está detida, recorrer ao consulado.
Então, nós podemos, né, intervir junto às autoridades para tentar uma solução intermediária. Nesse caso específico que você mencionou, o que normalmente ocorre é que a criança volta com os pais, né? A criança, mesmo sendo cidadã americana, né, ela é menor. E a opção seria ficar aqui e ir para um foster home, né? Então, geralmente é uma opção muito pior, né? Então, o que geralmente ocorre nesses casos é que a criança volta com os pais. Se ela fica aqui, aí é uma outra questão, né? Porque justamente precisa ter algum responsável adulto, né, para assumir né, a guarda daquela criança, né? É uma situação complexa. Bem complexa, eu imagino. Porque isso acontece. Eu acredito que deve ser rotineiro isso, né? Não sei. Porque tem tanto brasileiro que tem filhos aqui, não registra no Brasil e só registra aqui, e isso acontece. E agora, e como o Consulado Geral tem feito para a organização para as próximas votações, por exemplo, presidenciais, em termos de títulos, como é que vai funcionar essa organização para a próxima eleição agora? Nós temos eleição presidenciais em 2026, né? Nós ainda estamos, né, com algum tempo pela frente. A nossa intenção é que seja no mesmo local onde foram as eleições passadas. Então, quem votou, né, na vez passada sabe onde foi, que é o Valencia College, que fica bem próximo da região, né, de concentração de brasileiros, ali em Metro West. É um local acessível, com estacionamento, né, ar-condicionado e, né, bastante cômodo para a comunidade brasileira. Nós já fizemos alguns contatos muito iniciais com a universidade, né? Eles estão dispostos a ceder o espaço novamente, né? Mas ainda não entramos, vamos dizer, né, de sola ali na organização, porque ainda temos algum tempo, né? A gente vai começar a realmente fazer isso em torno de um ano antes. Então, para o segundo semestre do ano que vem, 2025, a gente vai, né, começar realmente a fazer uma pesquisa maior de locais, né, e do tamanho da comunidade, porque desde a última eleição a comunidade aumentou. Eu acredito que esse local ainda é suficiente, mas provavelmente teremos mais mesas eleitorais do que na vez passada. Isso é importante saber. E já falamos sobre documentação de crianças, sobre passaporte, etc., essas coisas. Nós vemos que também tem muitos brasileiros que são empreendedores aqui nos Estados Unidos, empreendem, fazem negócios aqui, têm bens nos Estados Unidos e chega ao ponto até de enriquecer nos Estados Unidos, mas ainda não tem a sua legalização americana e de repente ele recebe uma ordem de deportação. Ele tem esses bens, estão todos aqui, como casas, tudo que ele construiu nos Estados Unidos. E ele tem que ir embora. Aquilo tudo está no nome dele. Como que se atua perante a lei, ou como que o Brasil, o consulado, pode ajudar ele nesse, por exemplo, nesse processo de... quero colocar uma palavra que não está saindo aqui, mas essa propriedade dele. Como que ele vai fazer assim? Poxa, eu estou no Brasil, fui deportado, mas é minha. E aí, como é que eu faço para... Cada caso é um caso diferente, né? Desde a pessoa que tem a casa própria até o comerciante que tem a sua loja, né, o mercado. Então é muito difícil dar alguma orientação que se aplique a todos esses casos, né? Mas certamente, se a pessoa é deportada e tem bens substantivos aqui nos Estados Unidos, deve pensar, né, em designar uma outra pessoa, né, emitir uma procuração, né, para essa outra pessoa que possa, de confiança seguramente, né, que possa administrar esses bens aqui nos Estados Unidos, né? Mesmo estando no Brasil, é possível fazer muita coisa à distância, né? Mas alguns atos precisam de realmente procuração específica, né? Isso é feito aqui, o Power of Attorney, né? Não é feito no consulado, porque a gente também faz procuração, mas a nossa procuração é válida no Brasil, né? Então essa pessoa deverá encontrar, né, contratar, se for o caso, né, um administrador e eventualmente fazer esse Power of Attorney
para alguns atos que realmente são necessários, né? Mas como eu falei, cada caso é muito diferente, né? E se a pessoa tem algum tempo para, vamos dizer, planejar esse momento, é importante, né? Ter sempre essa questão bastante clara, que é muito né? interessante a gente ressaltar e falar, porque são perguntas do dia a dia, do cotidiano. Eu, por exemplo, eu tenho vários clientes. Eu tenho um contato com esses clientes, converso com eles e a todo momento a gente está escutando histórias, a todo momento a gente está vendo situações adversas. Nós vemos grandes empreendedores, ainda mais agora que eu estou vendo muitos. Então a gente vê situações que é importante ressaltar e buscar informação. E eu acredito que é uma informação que pode ser buscada também até mesmo no consulado. É claro que o consulado não vai poder fazer nada por eles, mas trazer a informação, meu filho, olha, você vai ter que fazer isso, de repente não sei, abrir uma outra porta, ou se precaver para que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, você venha estar seguro, né? Você não venha perder os seus bens. É muito importante ter essa informação. Acredito até mesmo que é uma informação que pode ser buscada no como eu falei, por exemplo, nós temos um assessor jurídico no consulado, né, que pode dar alguma orientação, aí já pensando em um caso mais concreto, né? Então aquela pessoa que queira se planejar, né, se precaver para, né, uma situação, né, hipotética, mas que pode acontecer, pode solicitar uma orientação jurídica desse assessor nosso. Existe algum plano de educação para imigrante aqui nos Estados Unidos, que parte do consulado, assim, relacionado a empreendedorismo, relacionado a como ser um imigrante melhor fora do seu país? O que a gente faz, né? A gente tem um ciclo de palestras aqui no consulado, que a gente está na 5ª edição já, né? Que a gente busca temas que são de interesse da comunidade brasileira, né? E muitos deles são ligados à questão empresarial, né? Questão, vamos dizer, mais da vida comercial, né? Da pessoa. Então a gente, né, chama brasileiros, geralmente são brasileiros, que são peritos nesses temas, que têm experiências concretas aqui na região, né, para apresentar um pouco, né, sobre informações que são úteis. Por exemplo, essa semana vamos ter uma palestra sobre a questão tributária. Então, o brasileiro que imigrou para os Estados Unidos, mas ainda tem, né, alguma relação econômica, comercial com o Brasil, né, como deve fazer? Então, são várias questões que a gente tenta responder e também eu convido, né, o brasileiro que está nos escutando, né, se você tem algum tema que você gostaria que fosse mais bem esclarecido, manda para a gente, por WhatsApp, por e-mail, que a gente inclui num novo ciclo de palestras. Uau, muito legal. Eu realmente agradeço toda a informação que hoje o senhor está trazendo aqui para a gente, trazendo para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos, que é importantíssimo. Esse programa vai para milhares de brasileiros que precisam dessas informações e são coisas que aparentemente parecem ser simples e não são, e aparentemente não são e podem ser simples se a pessoa simplesmente fazer um telefonema, então entrar no website do consulado, buscar uma posição do consulado a respeito de alguma coisa e buscar também favores que o próprio consulado está aí oferecendo e à disposição, correto? Perfeito. Olha, e se você me permite, eu queria dar um furo para você. Vamos lá. Muitos consulados aqui nos Estados Unidos, né, oferecem a carteira consular, que é uma identidade que pode ser útil. Por exemplo, muitas lojas, muitos bancos pedem 2 tipos de identidade, né, o passaporte mais uma, mas às vezes o brasileiro não tem ainda a carteira de motorista. Bom, até aqui nós não emitimos a carteira consular. A partir do dia 15 de novembro, então, vamos ter esse serviço disponível no consulado. Se você tem interesse de ter a sua carteira consular com seu nome, sua foto, endereço, vamos abrir para agendamento a partir do dia 15 e esperamos que seja útil para a comunidade brasileira aqui em Orlando. Isso aí, tá aí. Para Orlando, toda a comunidade brasileira, para quem quer ir fazer sua carteira consular, já sabe que a partir do dia 15 de novembro vai estar à disposição, correto? Exatamente. Olha, eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para esse telespectador que está nos assistindo, seja ele empreendedor, seja ele um brasileiro que quer se tornar um imigrante ou um brasileiro que quer voltar para sua pátria. Mande um recado, por favor. Bom, o Consulado do Brasil aqui em Orlando surgiu a partir de uma demanda da comunidade local.
Então, nós temos todo o interesse em conhecer, né, o que a comunidade deseja de nós. Temos uma política de portas abertas, né? O consulado está localizado em Downtown Orlando, um lugar bastante acessível. Do lado do consulado tem um estacionamento, então não tem razão para não conhecer o consulado e deixar, né, mais para frente essa renovação do passaporte ou essa questão que, né, de ato notarial que está precisando. Venha lá, marque a sua visita, né, no agendamento eletrônico e venha nos conhecer. Bem, hoje nós estivemos aqui com o embaixador de Orlando, João Lucas, esteve aqui trazendo toda essa gama de informação para você. Eu te agradeço por você estar com a gente nessa temporada, nessa terceira temporada. Novamente retornamos a Orlando e aqui batendo papo com grandes empreendedores e também pessoas muito ilustres da nossa comunidade que pode sim trazer grandes insights, grandes informações. Nós estamos aqui na Adega Gaúcho, que nos cedeu esse lugar, e eu quero te agradecer. Muito obrigado e até o próximo programa, e te vemos. Até a próxima. Até a próxima.